Começamos com uma nova escalada da guerra comercial empreendida por Donald Trump. Nesta segunda-feira, 14 países receberam cartas quase idênticas assinadas pelo presidente americano. Os países são estes que aparecem aqui no nosso mapa. Segundo a carta, eles agora têm até 1º de agosto, antes a data era 9 de julho, depois de amanhã, para fechar acordo bilateral com os Estados Unidos. Quem não fechar será tarifado. Da lista estão Japão e Coreia do Sul, são os países com maior participação nas importações americanas dessa lista, né? Cerca de 4%. E a tarifa prometida para eles é de 25%. Vale destacar ainda Tailândia e Malásia, porque também são relevantes na pauta de importações dos americanos. Laos e Mianmar, no Sudeste Asiático, são os países da lista ameaçados com a tarifa mais pesada, 40%. O objetivo dessa nova rodada de ameaças é forçar mais países a fechar esses acordos bilaterais que até aqui tiveram desfecho em poucos casos. Ao vivo de Nova York, o Jorge Pontual tem mais informações. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. As primeiras cartas foram endereçadas ao Japão e à Coreia do Sul. Ao longo do dia, a lista foi aumentando, à medida em que o presidente americano foi publicando mais cartas. Sempre o mesmo texto, só mudaram os números. Em todas as mensagens, Trump escreveu: essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, a depender da relação com o seu país. E prometeu aumentar as taxas sobre qualquer nação que tentasse retaliar ou fugir dos impostos americanos, enviando produtos por meio de outros países. Ou seja, essa nova fase do tarifaço, na prática, significará fechar o mercado americano às exportações desses países. Ao mesmo tempo em que as negociações continuam, em abril, Trump havia concedido 3 meses de trégua na guerra tarifária, numa tentativa de forçar acordos bilaterais, que poderiam beneficiar os Estados Unidos. O prazo acabaria na quarta-feira agora. A medida de hoje, portanto, estende essa trégua por pouco mais de 3 semanas. Vale lembrar que nesses 90 dias, apenas 2 países fecharam acordos com Trump. Grã-Bretanha, que acabou com uma tarifa de 10%, e Vietnã, que ficou com 20%. Portanto, paira a dúvida no ar. Quem acredita que em menos de 4 semanas, dezenas de países farão o mesmo? Além disso, a trégua em abril foi uma maneira de frear o derretimento do mercado financeiro. Mas hoje os sinais foram mais brandos. As bolsas de Nova York fecharam com pequena queda. Para Trump, as tarifas continuam sendo, antes de tudo, uma demonstração de poder. Além dos 14 países atingidos hoje, a expectativa é que ao longo da semana a lista cresça, Renata. Pontual, me espera um pouquinho, por favor. A gente tem outro assunto importante no próximo bloco. A reação do Japão e da Coreia do Sul deixa claro que esses países querem alguma solução e não encrenca com os Estados Unidos. Agora há pouco, os dois afirmaram que vão continuar negociando com o governo Trump e que buscam um acordo bilateral que beneficie as duas partes. Japão e Coreia do Sul foram os primeiros países asiáticos a receberem a carta de Donald Trump com a ameaça da nova tarifa. No comunicado, o presidente americano pede que entendam que a alíquota de 25% é muito menor do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial com os Estados Unidos. Afirmou ainda que quer apenas um comércio mais equilibrado e justo. De acordo com a agência de notícias Reuters, a União Europeia não deve receber nenhuma dessas cartas. Hoje, no Parlamento Europeu, a presidente do bloco, Ursula von der Leyen, disse que a Europa deve mostrar força nas negociações comerciais com os Estados Unidos. Os países da União Europeia negociam em bloco com os Estados Unidos, mas alguns governos não deixaram de fazer pressões unilaterais. A França, por exemplo, disse que aceitaria um pequeno aumento das tarifas básicas caso os americanos dessem reduções aos principais setores industriais do país, como o aeronáutico e o de bebidas. Um porta-voz da União Europeia afirmou que a presidente do bloco, Ursula von der Leyen, e o americano Donald Trump tiveram uma ótima conversa no domingo e disse que o objetivo é fechar um acordo para evitar novos tarifaços. Queremos um resultado de ganha-ganha, declarou o porta-voz Olaf Gil. Esse ambiente de incertezas na política atinge em cheio a economia.
Esse produtor de equipamentos eletrônicos da Alemanha diz que a indefinição vem gerando custos extras e emperra o planejamento da empresa. Essa situação tarifária gera uma incerteza na hora de investir e, em larga escala, isso vai afetar a economia global, disse o alemão Hubertus Breyer.